Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e recomendar o vídeo para algum amigo. Olá, boa noite. Meu nome é Evaldo, tenho 48 anos e moro em Minas Gerais. Conheci o canal por acaso, escutei todas as histórias sobrenaturais contadas aqui. Então criei coragem para escrever e mandar um e-mail para o canal. Na verdade, pedi para minha filha, Maria Luísa, de 17 anos, escrever e mandar esse relato para vocês, porque confesso que não entendo muito de tecnologia. Mexo apenas o básico na internet. Escutando todos esses relatos, percebi que fantasmas e aparições existem mesmo. Bom, eu e minha família passamos por essas experiências muito desagradáveis com o sobrenatural. Aquilo que passamos me atormenta até hoje. Vou contar então. Meu pai sempre trabalhou na roça, no interior, nunca gostou da cidade. Quando eu tinha por volta de uns 14 anos, meu pai recebeu uma proposta de trabalho irrecusável, para trabalhar como caseiro de uma fazenda enorme, muito antiga, de um político muito rico aqui da cidade. Se mudamos para a fazenda, eu, meus pais e minha irmã caçula, de 8 anos. Eu estudava pela manhã. Meu pai trabalhava o dia inteiro pela fazenda, tipo, dando comida aos bichos, arrumando cercas, coisas de fazenda. E minha mãe ficava cuidando da casa e às vezes entrava no casarão dos patrões para fazer uma limpeza. Pelo menos umas 3 vezes por semana. Nossa casa ficava ao lado da casa grande. Seu Antônio, o dono da fazenda, ia com sua família apenas uma vez por mês lá. Tudo parecia normal, até que um dia estávamos eu e minha irmã brincando ao entardecer. Quando olho para cima, em direção à casa grande, vejo um menino na janela nos olhando. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Então corro e chamo minha mãe. Ela veio, mas o menino tinha desaparecido. Ela entrou na casa e não tinha ninguém. Além dela não acreditar em mim, acabou brigando comigo, por ter feito ela perder o tempo dela com brincadeira. Em outro dia, estava no meu quarto e escutei barulhos vindo do casarão. Abro minha janela e vejo uma janela do casarão aberta e com sombras, como se tivesse alguém andando lá dentro. Chamo meus pais e eles vejam também. Os dois correm até lá, mas não encontram nada, nem ninguém. Em um dia, vejo minha irmã brincando no gramado, em frente ao casarão. Aí percebo que ela conversava com alguém. Eu a chamo e pergunto com quem ela estava conversando. Ela disse, com aquele menino, apontando o dedo para o nada. Eu não conseguia ver esse menino, mas sabia que ela estava falando a verdade, porque eu mesmo já tinha visto. Certa noite escuto vozes vindo do casarão. Me levanto da minha cama e vejo meus pais assustados, olhando pelas frestas da casa. De repente, tudo fica em silêncio. Em um dia, estava em casa. Minha mãe estava no casarão fazendo a faxina, normalmente, quando ela aparece correndo em casa e pede para mim correr e chamar meu pai. Quando meu pai chegou, ela conta que estava limpando o casarão, quando escutou sussurros vindo de um dos quartos. Ela foi até lá e viu que parecia ser um fantasma de uma mulher, já de idade. Ela conta que a mulher olhou para ela e deu um sorriso muito macabro, e tinha olhos avermelhados, e falava palavras que parecia ser de outra língua. Ela estava muito apavorada. Começamos a acreditar que aquela fazenda era assombrada. A cada dia, as manifestações eram cada vez mais frequentes. Em uma noite, vimos pessoas rondando a fazenda de madrugada. Meu pai acordou e conseguiu ver pessoas, sendo um homem, uma mulher e uma criança,
andando em volta do casarão, todos com feições sinistras e de roupas brancas. Choros, risadas e vozes vindas de dentro do casarão eram frequentes. Minha mãe, mais uma vez limpando o casarão, se depara com aquele fantasma do menino brincando. Ele estava em um dos quartos. Quando ela entra no quarto, ela vê o menino de costas. De repente, ele se vira e, segundo ela, ele tinha o rosto do próprio diabo. Ela novamente sai correndo. E aí vai até meu pai e conta novamente o que viu e implora para irmos embora daquele lugar. Meu pai diz: vamos esperar seu Antônio. Quando ele vir, converso com ele e peço demissão. Ia demorar um pouco para seu Antônio voltar. Ele sempre vinha no começo do mês e ainda faltavam uns 20 dias. Não tínhamos o que fazer, a não ser esperar e conviver com essas assombrações por mais alguns dias. Nesse tempo aconteciam muitas coisas no casarão, como luzes acendendo e apagando sozinha, passos lá dentro, além de gritos e risadas macabras. Era assustador ouvir tudo aquilo. Minha mãe não tinha mais coragem de entrar na casa grande, de tanto medo que ela ficou. Certo dia, meu pai estava levando os cavalos para a estrebaria, quando apareceu pálido em casa. Minha mãe perguntou já desconfiada do que tinha acontecido. Ele disse que quando estava botando os cavalos na estrebaria e estava fechando a porta, sentiu um sussurro no seu ouvido. Quando ele olha para trás, viu que parecia ser um senhor parado e olhando para ele. E do nada, ele desaparece. Meu pai disse que quase teve um ataque do coração do susto. Ele logo liga para seu patrão, que aparece no dia seguinte. Eles conversam, meu pai conta tudo o que presenciamos e seu Antônio não parece surpreso. Ele nos contou que seu avô comprou essa fazenda há muitos anos. E já tinha ouvido relatos que tinham visto assombração, mas ele nunca tinha visto nada. Ele ainda contou para meus pais que a família que construiu a fazenda, um casal e uma criança, morreram ali, com uma doença muito comum na época, isso há mais de 100 anos. Ele ainda disse que iria falar com o padre da cidade, para fazer uma missa ali, para ver se esses espíritos descansem. Bom, depois disso, arrumamos nossas coisas e fomos embora, para nunca mais voltar naquele lugar assombrado. Esse foi meu relato sobrenatural e assustador que eu e minha família passamos. Obrigado por ouvirem. Boa noite. Se você já teve uma experiência sobrenatural e quer que a sua história seja contada aqui no canal, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo.